todos aqui pela presença para a nossa webinar de hoje. Mais uma das nossas lives da AlexNet, dia 24/6/2020. Hoje teremos aqui nossas amigas e sócias da nossa rede de escritório de advocacia AlexNet, Laís Amaral de Andrade e Cíntia Barcelos. Vão hoje conversar com a gente sobre os impactos da Covid-19 nas relações familiares. É uma grande honra para a gente, da AlexNet, ter tanto as palestrantes, que são, como disse, nossas amigas e sócias na rede, quanto vocês que estão aqui na nossa audiência. Para quem não nos conhece, a gente tem aqui alguns visitantes, algumas pessoas que eu particularmente não conheço. É importante, como em todas as lives eu faço, contar para vocês o que é a AlexNet, né? A AlexNet é uma rede de escritórios de advocacia empresarial. Hoje nós somos quase 30 escritórios espalhados pelo Brasil e fora do Brasil, e somos quase 300 advogados reunidos em rede. O objetivo da AlexNet é a troca de experiências entre os advogados e escritórios membros da rede, o auxílio mútuo para a solução de questões envolvendo os nossos clientes, e a possibilidade de contar com as especialidades de diversos parceiros da rede, onde os escritórios especialistas têm condição de contar com outros especialistas, os escritórios full service têm condições de contar com os especialistas da rede e vice-versa, e participar dessa rede nos dá diversas oportunidades, como principalmente ter abrangência nacional. Então, cada um de nós, em rede, acaba se tornando membro de um grande escritório, que é a AlexNet. Com isso, nós conseguimos trabalhar em cooperação para atender grandes negócios, grandes projetos e alcançar grandes resultados. E um deles é isso que a gente está fazendo, essa live, reunindo aqui nossos escritórios parceiros e seus amigos e clientes. Hoje temos aqui a honra de ter a Laís e a Cíntia para apresentar um tema muito atual, né, um tema muito delicado, e eu chamo aqui a nossa diretora executiva, a Lúcia Zimmermann, para apresentá-las para a nossa audiência. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde, Cíntia. Boa tarde, Laís. Boa tarde. Super feliz de estar com vocês agora, porque vocês duas vão dar para a nossa turma uma visão de especialistas super ligadas com a questão da família, com muita sensibilidade para os vários aspectos da família. A Laís Amaral, há mais de 40 anos, trabalha com direito de família e sucessões. Tem uma bruta experiência nessa área. Já participou de conselho da OAB, do AASP, da IASP, o Conselho Estadual da Condição Feminina. Então, é muito ativa como advogada e muito ativa como mulher advogada. Então, ela vai ter muito para nos contar. A Cíntia, do escritório Cíntia Barcelos Advocacia e Consultoria, também escritório da rede AlexNet, o escritório da Laís Amaral de Andrade Advogados também ela é especialista em família e soluções também. Ela é consultora em diversidade para empresas. E ela é consultora em diversidade da OIT, a Organização Internacional do Trabalho, num projeto que é muito bonito. Se vocês puderem, depois vocês entrem no site. É mais um ser sem dor. É um projeto da OIT que tenta incluir pessoas que estão fora do circuito do trabalho, que é preparando essas pessoas para fazerem parte, para saírem da marginalidade. Então, as duas têm muito o que dizer e têm tido muito contato com problemas fruto nas relações familiares durante a Covid. É muito difícil o que está acontecendo. Tem gente perdendo emprego, tem marido, mulher, 4 filhos num apartamento minúsculo, que nunca conviveram juntos, tão apertadinhos o tempo todo, disputando espaço, disputando equipamento, saindo briga. Então, nós todos gostaríamos muito que vocês nos contassem as suas experiências. Cada uma vai falar mais ou menos 20 minutos, vão falar os casos que tiveram durante a Covid, que foram consultadas, como conduziram, e vão falar também, a Cíntia principalmente vai focar nas novidades legislativas. E todos os temas que estão sendo afetados pela Covid, como as visitas,
alimentos, equidade de gêneros vão ser abordados, aumento de violência. E depois, se vocês ainda tiverem questões para fazer, façam, que nós teremos muita satisfação em esclarecê-los. Laís, você começa? Começo. Bom, muito obrigada. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade de trazer algumas reflexões sobre a questão das relações no direito de família diante desta pandemia tão inesperada por toda a sociedade. Pegou a todos de surpresa e no meio de várias coisas acontecendo na vida das pessoas e, de repente, foi um susto muito grande para todo mundo e, aos poucos, as pessoas foram tentando adaptar as suas vidas à nova situação, inclusive as suas vidas familiares. Eu quero cumprimentar o Jair Jaroleto, presidente da rede LexNet, a Lúcia Zimmermann, nossa diretora da rede LexNet, dizer que para mim é uma honra participar dessa rede que nos traz tantos conhecidos, tantos profissionais para nós termos parcerias de negócios, de ações, de processos e podemos contar com a colaboração de vários escritórios em todo o território nacional e até fora do território nacional. Com relação aos impactos do Covid-19 nas relações familiares, a primeira coisa que nós percebemos foi que, passado aquele primeiro impacto, em que inclusive o Tribunal e o Conselho Nacional de Justiça suspendeu todos os prazos, o Fórum fechou as portas para o atendimento pessoal, ficou todo mundo muito impactado, mas as relações familiares continuam. E as pessoas tiveram que se trancar dentro de suas casas, e como a Lúcia falou, às vezes uma família inteira dentro de um espaço pequeno, numa convivência que não estavam acostumados, porque todo mundo sai de casa de manhã para trabalhar, as crianças saem para a escola, as pessoas têm seus horários, convivem num espaço de tempo muito pequeno, e essa convivência familiar mais, como que se diz, mais junto, mais constante, trouxe conflitos, e trouxe vários conflitos. Tanto é que houve uma pesquisa da rede de cartórios para verificar as consultas para o divórcio online, que é uma novidade aí que a Cíntia vai trazer para vocês na fala dela, e houve um acréscimo de 9.900% de consultas sobre divórcio online desde o início da pandemia até agora. Quer dizer, é muita gente já pensando em se divorciar porque passou a perceber que não consegue conviver no mesmo espaço com aquela pessoa com quem está casada há muitos anos ou casado há muitos anos, que não consegue conviver e tem que encarar de frente essa realidade. Nos conflitos, o que nós podemos dizer que apareceu, o que apareceu de conflito em decorrência do Covid? O primeiro deles foi o direito de convivência daquele genitor que não mora com os filhos. Voltou, sumiu e voltou. Laís? Eu tive que parar. Vocês perderam um pouco a imagem? Não, perdemos o som. Perdemos o som, Oi? mas Alô? pode retomar. Estão ouvindo? Sim. Volta um pouquinho para trás, ouvindo? Laís. Estamos. Sim, perfeitamente. Bom, então, a primeira questão que houve, a primeira questão que surgiu, tá, foi o direito de convivência, porque
os casais separados, os filhos residem na companhia de um e têm o direito de convivência com o outro, né? É o que antes nós chamávamos de guarda com um, direito de visitas com o outro. Hoje é o direito de convivência. O que aconteceu num primeiro momento? Qual foi o impacto do Covid-19 nessas relações? Aquele genitor que mora com a criança ficar com muito medo de que o outro não estivesse cumprindo com as recomendações sanitárias de manter o isolamento, de viver com máscara, de estar toda hora lavando as mãos e passando o álcool em gel, etc. e tal, e poder infectar aquela criança no momento em que ele retirasse para essa convivência de fim de semana ou de meio de semana. Então, foram muitos clientes que ligaram dizendo: olha, eu não vou deixar pegar. Se quiser pegar, eu não vou deixar pegar. E, no primeiro momento, nós, como advogados do direito da área de família, tentávamos entrar em contato com esse outro genitor ou com o advogado dele, se era alguém com quem a gente já tivesse tido contato, para poder conciliar essa situação. Então, no mês de março e abril, as pessoas resolveram essas questões, pelo menos aqui, essas pessoas que procuraram o meu escritório, ou através do contato online, através de um vídeo de WhatsApp ou pelo Skype, com as crianças, desde que as crianças tivessem uma idade para interagir online, porque a criança muito pequena não interage online, a criança muito pequena não presta atenção, fica irritada. E aí, quando passou... E outra coisa, a criança muito pequena também, ela não aceita que o pai ou a mãe, se não for o guardião, venha visitá-la de máscara. Ela quer arrancar a máscara, ela não está entendendo, ela acha que é uma brincadeira e tudo isso. Então, é complicado. Depois, em meados de mês de abril, já para o mês de maio, qual foi a solução encontrada? Que aquele que ia exercer o seu direito de convivência fizesse o teste do Covid e demonstrasse que ele não estava infectado para poder pegar os filhos. No fim, essas questões acabaram sendo resolvidas por acordo, com um pouco de bom senso, porque, na verdade, todo mundo estava com medo. E se a mãe mora com a criança e tem medo do pai infectar, o pai ama tanto a criança quanto a mãe e também tem medo de infectar a criança. Então, essas coisas acabaram sendo resolvidas por aí. Agora, uma outra questão que surge também é a questão dos alimentos, porque muitas pessoas perderam renda durante a pandemia e, consequentemente, não tinham condições de pagar mais a pensão alimentícia acordada e homologada judicialmente. Essas pessoas também, algumas entraram em contato para tentar uma composição no sentido de contribuir com aquilo que fosse estritamente indispensável para a manutenção das crianças, como alimentação, a manutenção de despesas de consumo de luz, de eletricidade, de água, e muitos alimentantes também fizeram acordo diretamente com os colégios das crianças, quando os colégios são particulares, para estender um pouco o pagamento das mensalidades e, quem sabe, conseguir até algum desconto no pagamento dessas mensalidades, porque as pessoas ficaram realmente muito prejudicadas em questão de rendimentos. Obviamente que, diante da recomendação do Conselho Nacional de Justiça para que não fossem decretadas prisões por falta de pagamento durante a pandemia, houve uma recomendação do Conselho Nacional de Justiça nesse sentido,
muitos alimentantes, digamos, não tão responsáveis com suas obrigações, se aproveitaram dessa situação, eventualmente, para pagar menos pensão, para diminuir um pouco, para depositar menos, ou mesmo para não pagar nada. Então, isso também, veja, nós, advogados de direito de família, nós temos que lidar com isso caso a caso. Porque um caso realmente existe justificativa, no outro caso não existe nenhuma justificativa, e nós temos que ir buscando o que está acontecendo em cada um desses casos. Agora, o que eu acho complicado, o que eu achei complicado nessa pandemia, com relação à atuação nossa, de advogados de direito de família, no litigioso, no judiciário, é a falta de contato pessoal com os juízes. Obviamente que muitos abrem para um contato online, mas a maioria não faz isso. E esse contato, às vezes, é muito necessário para que a gente consiga esclarecer uma série de coisas que são muito mais fáceis de serem levadas verbalmente do que você ter que escrever petições imensas que muitas vezes não serão lidas na sua totalidade. Também eu sinto que está se passando por cima de algumas garantias processuais, como, por exemplo, a intimação pessoal para o pagamento de pensão sob pena de prisão. Isso está previsto na lei processual. E eu já tive cliente que foi intimado por e-mail com certificado nos autos, para pagar em 3 dias, sob pena de ser decretada a prisão. Também já tive caso de mãe ser intimada por WhatsApp a entregar os filhos para convivência. Quer dizer, são novidades que eu acho que o tempo vai fazer com que elas façam parte do cotidiano, mas isso tem que estar previsto no Código de Processo Civil. Quer dizer, não é cada juiz resolver modificar a forma de intimação e passar por cima das garantias processuais como um casuísmo, porque isso pega o cidadão e pega o advogado de surpresa. Então, eu acho que muita coisa que está passando ao largo das garantias processuais vão acabar virando moda, mesmo depois da pandemia. Eu acho que a minha fala seria sobre esses 3 pontos, quer dizer, a questão da convivência do genitor que não reside com o filho, a questão do pagamento de pensão alimentícia e a questão das garantias processuais e das novidades que estão surgindo no dia a dia do direito de família em decorrência do Covid-19. É isso, gente. Muito obrigada. E depois eu fico aberta para as questões que forem formuladas. Muito bem, E Cíntia. você, Cíntia? Ué. Olá. Oi, Oi, Laís. Boa tarde a todas e todos escutando. aqui. Estão me escutando, todo mundo? Estamos. Tá te escutando. Primeiro, Não? deu, né? Agora. Deu. Quero agradecer o convite do Jair, da Cissa, da doutora Lúcia, para falar desse tema que me é tão caro, né? É a minha área de especialidade de direito das famílias e que também conjuga muito com a minha vida pessoal, porque eu sou uma mãe solo, divorciada, e que tem um filho pequeno de 8 anos, e aí passo, às vezes, por algumas coisas que a grande parte das mães na mesma condição passa, né? E aí a gente... esse foi sempre um exercício que eu sempre tentei fazer na minha vida,
ampliar a minha visão, né, e sentir, não só sentir, mas também tirar o melhor de todas essas circunstâncias que a gente está vivendo. Então, simples não é, né? Então, a gente inaugura essa pandemia, como a Laís falou, né, com uma ebulição de sentimentos, de todas e uma insegurança muito grande, especialmente com relação aos filhos, onde a gente divide a guarda, né? E aí você pensa assim, agora, nessa pandemia, a criança tem que ficar só aqui comigo, não pode circular, não vai na casa do pai, sair uma vez por semana, 2, final de semana volta, como é que vai fazer? Então, eu acredito que todo mundo ficou muito perdido nesse começo, né? E aí a gente tem o perfil das mães, que é a grande parte das mulheres ainda que tem os lares de referência das crianças e que ficam a maior parte do tempo com as crianças, né? Essa é uma realidade que ela vem sendo atualizada, mas não modificada ainda, né, Laís? Então, a gente tem, assim, com certeza, a guarda unilateral deu espaço para a guarda compartilhada, mas, de fato, o tempo da criança, o maior tempo ainda é com a mãe. E aí eu tive também, assim como a Laís, tanto amigas próximas que compartilhavam a guarda dos seus filhos como clientes, né, ligando, e aí a gente também tem que aproveitar para organizar essa vida jurídica online, né, estabelecer as consultas, marcar horário. É lógico que acho que uma questão emergencial, ok, mas uma conversa mais longa, ela passou a ser agora, de fato, contabilizada como uma consulta, né, e uma consultoria. Então, acho que a gente também está aprendendo a lidar melhor com essas questões da advocacia. E aí a grande preocupação era afasta meu filho da criança e tudo. Então, desde o começo eu sempre falei, se o pai viajou, estava fora recente, não. Existe pessoas dentro da sua casa, pessoas idosas, pessoas com comorbidade, onde a criança vai circular, também não. E mesmo que existisse na casa da mãe, o correto seria, então, a criança ficar com o pai, né? E aí a gente, como advogada de família, a gente tem que ter esse jogo de cintura muito grande, como eu disse, especialmente com as mães, né? Para não permitir que um momento como esse, né, dê vazão para alienação parental e afastamento da criança do pai. E aí entram as questões também dos casos especiais, que realmente esse pai ou essa mãe viajou ou tem indícios que não estavam cumprindo essa quarentena de forma e esse isolamento, então são casos pontuais, né? E aí eu fiz algumas considerações com essas minhas clientes sobre isso, e na grande maioria, tudo se resolveu de uma forma mais conciliatória. O que eu tenho observado, né, ainda que o direito das famílias e a justiça se movimente cada dia mais com processos judiciais, do meu ponto de vista enquanto profissional, eu acompanhei, né, as pessoas tentando resolver isso de uma melhor forma, porque no primeiro momento a justiça, os prazos estavam suspensos, a justiça de certa forma indisponível, e aí as pessoas tiveram que ou procurar mediadores ou advogados para ter uma interlocução, ou tentar resolver ali aquele conflito que às vezes não estava conseguindo resolver. E aí a gente tem todos esses reflexos, né, desde o início da pandemia, meio e fim, com os reflexos jurídicos, que é um pouco a minha parte que eu fiquei de trazer essas inovações, que como em todo o espectro jurídico, né, que de todo mundo que atua aqui em qualquer área, a gente teve modificações pontuais, né, e no direito das famílias não foi diferente, até mesmo porque esse é o direito das famílias e sucessões é o direito mais fluido que a gente fala, né? Cada dia tem uma configuração familiar diferente, tem uma decisão diferente. Esses dias eu achei engraçado, o professor Zeno Veloso, é um jurista e familiarista, ele falando que ele está cansado do CNJ, ele não aguenta mais o CNJ legislar para todo mundo. E eu fui prestar atenção nisso. De fato, a gente tem convivido, né, com muitas novidades pelo CNJ que a gente, às vezes, até se surpreende. Então, a gente teve no começo as decisões judiciais, né, até a gente chegar
no ponto de provimentos e lei, a gente teve decisões de afastamento do genitor da criança, né? Então, essa foi uma decisão de São Paulo, foi uma das primeiras decisões, o juiz afastou o pai, porque o pai tinha acabado de chegar do exterior, ainda estava naquela situação de falta de teste, aquele problema todo. Aí a gente passa para decisões que começaram depois desses meses, reduzir a pensão, né? De fato, porque esses pais começaram a perder os empregos, ou mães também. E aí eu estava acompanhando o site do IBDFAM, do Instituto Brasileiro de Direito das Famílias, que eu faço parte. Laís também faz, né, Laís, do IBDFAM. Assim, o teor, né, machistas dos comentários, né, assim, quando o BDFAM postou o juiz do Rio de Janeiro reduz pensão alimentícia, aí os homens comentando, as mulheres que lutem para alimentar seus filhos, né, se o pai pode trabalhar, por que a mãe também não pode, né, então, para a gente ver também, trazer essa discussão um pouco para o que a sociedade expressa, né? Acho que para a gente ver um pouco do que a gente é, né? Do nível do humano, a gente pega esses Instagrams da vida e olha esses comentários assim. Então, a gente passou por essa questão, a gente tem passado, né, Laís, por essas questões da redução. Eu ainda não entrei com nenhuma ação a pedido de algum cliente para reduzir a pensão. Eu tenho sempre orientado, até Laís e eu comentamos, que a gente prioriza os alimentos, né, a comida, os remédios, né, e ali a escola e todas as outras obrigações, de fato, ali o alimentante tem que tentar negociar, mas de fato o que a gente tem privilegiado ali são os alimentos de fato para a criança. E aí depois dessas inovações das reduções da pensão, a gente tem uma notícia, a notícia, sim, acho que mais bombástica, que é quando o STJ, através da ministra Nancy Andrighi, né, diz que substitui a prisão, né, um caso onde a pessoa estava presa e substituiu a prisão de regime fechado pela prisão domiciliar. Isso foi em março, e a Nancy atende a recomendação que a Laís falou do CNJ, que é a recomendação 62, que fala sobre todas essas questões dos reeducandos, das questões dos juizados e tudo. Inclusive da necessidade de se substituir a prisão por prisão domiciliar. E eu gosto muito do artigo do professor Conrado Paulino Rosa, que ele fala, né, que de fato é uma situação complexa, né, colocar uma pessoa num presídio em circunstâncias de pandemia, mas que é uma medida que favorece o devedor e desprivilegia totalmente a criança, porque aí a Nancy, o CNJ recomenda, a Nancy vem logo depois, 10 dias depois, dá essa decisão, e aí a gente inaugura uma lei, né? A lei que é a lei do regime jurídico emergencial e transitórios, a lei 14.010, de 10 de junho de 2020, onde ela traz expressamente que a prisão civil por dívida alimentícia deverá ser cumprida sob a modalidade domiciliar sem prejuízo das respectivas obrigações. Ela não fala que essa prisão vai ser substituída e depois pode ser retomada, ela não fala que ela pode ser suspensa, ela só traz esse artigo, né, essa lei que trata dos regimes jurídicos transitórios da pandemia. E aí o professor Conrado, ele fala que o ideal, né, era que essas mães, na tutela dos seus filhos, desistam dessa prisão, pelo menos que por enquanto busquem o rito expropriatório da busca da pensão, porque ficou realmente sem, como a Laís disse, né, sem muito o que fazer nesse momento, porque todo mundo sabe que a prisão civil ela é muito mais coercitiva do que efetiva no Brasil. Então, os índices de prisão efetiva são muito baixos, porque quando o devedor ele é citado, né, ele vai lá, como diz o professor Conrado, tira o dinheiro da caixa e aparece o dinheiro para pagar os alimentos. Então, isso sim, de fato um prejuízo muito grande, ainda que diante dessas circunstâncias de pandemia, né, das questões de humanidade e saúde,
mas o legislador ele não ele acerta a questão do devedor, mas deixa mais uma vez desprivilegiado o alimentado. Então, e é com isso que a gente vem lidando. Eu tenho uma ação de execução em curso com pedido de prisão e a parte ainda não foi citada. E a gente tem, assim, na prática, né, as execuções e as citações, os juízes têm pedido, como a Laís falou, para a gente informar o telefone, o e-mail, e os mandados praticamente citatórios estão suspensos. Então, de fato, existe uma insegurança jurídica muito maior do que a gente já era acostumado com relação às pensões nesse momento de pandemia, né? O que é muito preocupante, porque entre o prazo de você entrar com pedido de prisão até o devedor, até o juiz expedir esse mandado diante das justificativas, da citação do devedor, da apresentação de justificativa, da oitiva do Ministério Público, é no mínimo um ano, né, Laís? Então, assim, no mínimo um ano, até ser expedido um mandado de prisão. E aí a gente tem esses decréscimos, né, com relação às crianças. E isso muito nos preocupa, né? Dentro da área de família, como resolver. E o certo seria, né, as pessoas terem um bom senso, e a gente tem um movimento muito grande, né, hoje das questões de mediação, da comunicação não violenta, e da gente ter essa possibilidade das causas familiares serem vistas por outros vieses, mas isso vai depender muito das pessoas e muito dessa construção, né, da justiça da paz, da construção de uma sociedade menos violenta que talvez a gente esteja, acho que agora, diante disso tudo, começando a vivenciar, né? Não assim, esses dias eu vi o Cortella falando, eu concordo com quase tudo que ele falou. Uma coisa que eu concordei, né? Perguntaram para ele se ele acha que as pessoas vão mudar, né, com relação à questão da pandemia. Ele disse que não, ele não acredita nessa mudança genuína do ser humano, mas que as coisas estão mudando e a gente pode criar mecanismos e outras perspectivas, né? Então, eu também acredito nisso. Uma outra coisa que ele falou, que a pandemia nos igualou a todos, né? Porque todos nós estamos sujeitos às doenças, mas eu que trabalho com diversidade, com grupos de pessoas vulneráveis, eu vejo, né, acompanho na prática que as desigualdades, elas aumentaram, né? Eu não estou exposta à doença da mesma forma que a minha funcionária que pega um ônibus e vem para minha casa trabalhar, né? Então, isso é um fato, né, que é lamentável que a gente constate, faz parte desse sistema, assim, às vezes fugindo do preconceito, às vezes reproduzindo o preconceito, mas as desigualdades, elas aumentaram, mas com essa perspectiva da gente poder ter outras visões, né? Que é o que o Cortella falou, e talvez dentro da área de família a gente tem acompanhado muitas discussões, né, Laís? Muitas lives também tratando, né? Muito por parte do Conselho de Psicologia também dos estados e o Conselho Federal, trabalhando as questões de mediação, da alienação parental. Então, a gente acompanhou, né, os juristas falando de um certo modo, então vamos ter muito cuidado com esses afastamentos judiciais para não dar vazão à alienação parental. Ao mesmo tempo, né, os contatos virtuais também têm que ser numa medida do bom senso, porque ali a mãe já está demandada para um trabalho home office, né, enquanto se privilegiada, com o celular ali, e ter que atender essa demanda dessa criança, dela. Então, acho que tudo tem que ter muito bom senso nesse momento. E outra, né, aí que vem agora em junho também, junto com a Lei 14.010, que é um outro avanço, né, muito grande para o sistema de justiça e extrajudicial, o provimento 100 de 2020 do Conselho Nacional de Justiça. Eu até vi uma live da Priscila Agapito. A Priscila é tabeliando do 29º tabelionato de São Paulo. Você conhece ela, Laís?
A Priscila é uma grande estudiosa do direito notarial e ela disse que o provimento foi dia 10 de junho e ela já fez 15 atos. Na semana passada ela já tinha praticado 15 atos. Então, o que fala esse provimento? Ele dispõe sobre as práticas dos atos notariais eletrônicos. Então, agora, todos os atos notariais, né, é que sejam quaisquer que forem, procurações, escrituras públicas de compra e venda, de união estável, divórcio, testamento, reconhecimento de firma, podem ser feitos por de forma virtual. Existe uma plataforma, eu até anotei o nome da plataforma, eu acho que é E-Certifica. Depois eu vou ver aqui onde que eu... Não, E-Notariado, a plataforma, chama E-Notariado. Ela já estava sendo criada, já tinha mais ou menos essa situação toda no CNJ, ela já estava sendo criada, já estava em andamento, e agora, com a urgência da pandemia, né, os cartórios se organizaram e atenderam a determinação para colocar isso em prática. E aí traz muitas modificações, né, para os atos notariais, e a Priscila explicando que isso não exclui, né, como que participa, como que vai ser isso feito na prática, né? Isso não exclui a territorialidade do cartório. Então, existe a necessidade ou de ter um reconhecimento de firma no cartório, e depois fazer um certificado digital por essa plataforma que chama e-notariado. Assim, que eu fiquei até surpresa, esse certificado digital, se tiver firma reconhecida no cartório, é gratuito, né? Se a pessoa não se dirigir ao cartório para praticar os atos, ela tem que ter ou o certificado digital que nós temos, ou os outros certificados da Valide, os abrangentes a nível nacional e até internacional, para praticar os atos dentro da plataforma. Então, existe dentro do provimento, o provimento é bem complexo, como tudo que é da lei de registros, né, de atos notariais, e traz todas essas especificações falando. E aí a pessoa pode estar, né, aqui em São Paulo, né, fazer esse procedimento, se tiver o certificado digital, sem estar presente no cartório, outra pessoa no exterior, nos Estados Unidos, outorgar procurações e fazer todos esses atos dessa forma, sem a necessidade de estarem presentes, né? E aí, com relação aos divórcios e testamentos, isso é muito válido, né? Não só a nível de Brasil, mas a nível fora também. E aí é interessante porque dentro dos divórcios, né, a gente sempre tem aquela pergunta: eu preciso mesmo olhar para a cara daquela pessoa, daquela pessoa que eu não quero nunca mais ver na minha vida? E aí, nessa questão do divórcio virtual agora, e com essa lei, não precisa mais, né? A Priscila até responde essa pergunta, ela fala assim: não, seria bom que essa como se fosse uma audiência virtual, fosse conjunta, mas como existe a possibilidade dela ser gravada, né, não tem a necessidade. Da mesma forma o testamento. Então, tudo fica gravado nessa plataforma e pode ser manejado aí pelos cartórios. Eu acredito que com a experiência, né, de cada cartório, como é muito novo ainda, então eu imagino que poucos já, assim, não são todos que já estão familiarizados com todos esses procedimentos. E eu acho, e é isso, né? São, assim, mudanças muito pontuais, né? De modo virtual, tanto é que nós estamos aqui hoje todos reunidos, 56 pessoas reunidas, né? A gente tem que agradecer, né, Laís, essa audiência bonita, tantos rostinhos aqui que a gente conhece, outros que a gente não, mas que nos ouvindo atentamente sobre esse tema, assim, que tanto nos instiga, né? E nos toca a todos e todas, porque todos temos famílias, né? E ainda que não vivenciando essas situações, enquanto advogados, isso sempre chega uma hora ou outra em qualquer especialidade que a gente esteja atuando. E principalmente essa questão do provimento sem, né? Ela falou, a Priscila, que é
que eles nomeiam que eles chamam provimento sem limite, né? Porque realmente modificou muita coisa. E aí a gente pode olhar também pelo viés, né, da não acessibilidade, dessa questão financeira dos cartórios também, mas de toda forma isso vem na grande maioria agregar, né, valor a esse momento. E passando, né, um pouco pelas questões do divórcio, eu fiz 2 divórcios em cartório já. Estou acompanhando um outro divórcio consensual agora, que também, esses outros divórcios que eu finalizei, eles já tinham o processo, assim, a tomada de decisão do divórcio já tinha iniciado antes da pandemia. Assim, foi crucial para essas 2 pessoas, assim, parece que a pandemia, ela trouxe uma emergência, né, uma relação muito emergencial da gente com a gente mesma. Isso eu falo por mim, porque eu também, assim, a gente passou a habitar, né, só dentro de casa e dentro da gente, né, a gente esqueceu as coisas exterior, assim, de lá de fora, né, e aí a gente acredita que realmente esse olhar, o estar dentro modificou muitas coisas. Então, esses 2 casais bem jovens, com menos de 35 anos, a faixa etária dos 2, a gente finalizou o divórcio no mês passado. Acompanhei um outro caso de violência doméstica, né, que é um ponto muito crucial também da pandemia, né, não só no Brasil, como no mundo. Tanto é que as autoridades, empresas estão criando mecanismos para as mulheres fazerem as denúncias, né, das violências sofridas nas farmácias, em aplicativos. E aí esse caso que eu acompanhei, felizmente a delegacia aqui no final de março estava de plantão, e aí essa minha cliente foi, infelizmente, com um filho adolescente que estava presenciando os xingamentos do pai, ali dentro de casa, um apartamento muito pequeno, 3 filhos, e aí ela fez ocorrência policial e logo ela conseguiu a medida protetiva de afastamento dele do lar. Foi assim, bem rápido, e ela ainda não entrou com divórcio, até mesmo porque ele também perdeu o emprego no meio disso tudo, ela também, aí tem esse outro lado, né, que os divórcios ainda vão acontecer em maior volume, depois que a gente passar isso, que a gente, assim, espera que seja breve, mas que as pessoas têm também, né, os divórcios estão acontecendo, mas o viés social e econômico é muito forte. Como que eu vou mexer com o divórcio agora, se nem emprego eu tenho, né? Então, todo mundo sabe, né, que tem os custos jurídicos e as custas judiciais que são enormes. Então, por isso, né, que a China registrou depois lá que passou a pandemia o aumento de divórcios, a gente espera que aconteça a mesma coisa aqui, né? Por enquanto, as pessoas ainda estão, acho que realmente quem está, assim, que tem uma maior clareza do que está acontecendo, ou que tem uma condição econômica pontual, que está tomando atitude. As outras pessoas ainda demoram muito a tomar atitude, que é o que acontece com a violência doméstica, né? Por isso é tão difícil, as denúncias são tão difíceis de ocorrer, as mulheres de fato ali toleram aquela situação por muito tempo, às vezes pela dependência econômica, emocional, pelos filhos, então é tudo muito complexo, né? A conta da violência doméstica, ela não fecha e não vai fechar tão cedo, então por isso que é muito importante a gente falar e não fechar os olhos para isso. E um outro ponto, né, que também se relaciona com a minha área de atuação como consultora em diversidade para empresas, o projeto que a doutora Lúcia falar só um pouquinho dele, chama Mais Um Sem Dor, é um projeto do Ministério Público do Trabalho em Goiás para pessoas em vulnerabilidade social. Então, a OIT e o MPT, em geral do Brasil, desde 2017, vem implementando projetos para a inclusão de pessoas. Os nossos recortes aqui em Goiás são pessoas trans e travestis, mulheres negras, mulheres que perderam seus filhos em violência policial e mulheres que passam por violência doméstica. Então,
Esses grupos eles recebem uma semana de poesia, constroem um livro que chama Sem Dor, aqui em Goiânia, por isso que o projeto chama Mais um Sem Dor, e depois faz uma capacitação profissional no Senai e vão buscar emprego, né? A recolocação no mercado formal de trabalho, e que eu comecei no projeto aqui em Goiás para fazer a ponte entre as pessoas e a empresa, e hoje eu sou a consultora do projeto e acompanho desde o começo. E aí a gente também já começa a ver um outro viés, né? Porque o trabalho formal hoje, especialmente para as pessoas em vulnerabilidade, já caiu muito, né? Então, os milhões de desempregados, eles daqui a pouco vão se triplicar, e serão essa parte da população que é a parte mais afetada, continua na base da desigualdade social. E aí, o que a gente tem feito agora no projeto aqui é apoiar 8 alunas e um aluno transexual que participaram dos cursos de costura a fazer, a costurar máscaras, né, para o MPT doar para a sociedade em vulnerabilidade. Então, esse projeto é custeado com o dinheiro das condenações das empresas por descumprimento da legislação trabalhista. Então, é revertido de forma social para isso. E aí a gente tem tentado trazer o viés do empreendedorismo agora para essas alunas e esses alunos, trazer o viés das cooperativas sociais porque de fato, né, essa busca dentro da empresa tem ficado comprometida. E aí, quando a gente fala da mulher, né, da questão da desigualdade de gênero e na busca da equidade de gênero, a gente vê as mulheres muito mais afetadas pela pandemia, né, porque além de estarem com seus filhos, a grande maior parte em casa, né, tendo que conciliar toda a rotina doméstica e profissional, né, então as empresas, elas e nós, enquanto escritórios de advocacia, precisamos pensar nesses vieses também, né? Como que as nossas advogadas estão fazendo com seus filhos menores, né? Ou se elas já estão saindo de casa, ou nesse home office, como que eu exijo isso? E as grandes empresas, né? O que a gente tem notícia é que as grandes empresas que já trabalhavam com comitês de diversidade ou já tinham começado a falar nesse assunto, começaram a trabalhar essas questões de gênero e da desigualdade e ver de outra forma esse viés, né, que afeta completamente a mulher na sua forma de trabalho. Então, a ONU já tem, né, estudos que a mulher ela vai demorar muito a recuperar da sua condição socioeconômica depois da pandemia, e foi isso com a gripe espanhola também. Tem estudos que apontam, né, as dificuldades das mulheres no ambiente de trabalho. E aí, eu conversando com a Laís, antes da gente fazer a live, né, e como eu tenho, assim, um movimento, eu me declaro feminista, né, não feminazi, assim, mas como eu vi um dia uma colega falando, acho que toda mulher e toda pessoa devia ser feminista, né, que é olhar para as questões, assim, pontuais e na busca dessa igualdade e da equidade. Eu vejo, né, claramente essa necessidade desse diálogo, né, e que essa conta da pensão, né, fechando aqui não sei se eu falei mais do que eu podia, Jair, mas fechando um pouco essa minha construção aqui, que a conta da pensão alimentícia, trazendo para o nosso tema, ela não fecha, né? Ela não fecha porque, de fato, são as mães ali que trabalham e a gente enfrenta dentro de um processo para conseguir uma pensão justa para uma criança. A mãe tem que ter ali muitos documentos que comprovem a situação daquele genitor, que ela muitas vezes não tem acesso. O que eu tenho vivenciado, né, embora eu fale do feminismo, que é muito importante, do empoderamento da mulher saber, assim, não de uma questão de disputa, mas de saber onde ela está ali dentro daquela relação. Eu, como advogada de família, vivencio muito com as minhas clientes, que as clientes não sabem quantos imóveis existe ali naquele casamento, se o regime é de comunhão parcial e
porventura isso é comum, elas não sabem nem assim dar conta de um planejamento financeiro, né? Então eu atendo recorrentes mulheres e às vezes assim, mulheres que trabalham, mas que às vezes o marido tem uma condição maior, não tem conhecimento nenhum da questão patrimonial, da relação, não sabe o custo, né, daquela família, do filho. Então, a gente vê isso na prática. E quando eu falo que essa conta não fecha, né, essa conta não fecha porque, de repente, essa mulher, às vezes, que, assim, não que eu acredite, assim, eu acredito hoje no movimento muito da responsabilidade, inclusive, eu até, às vezes, eu faço um reenquadro dessas minhas clientes, mas você precisa saber, né? A primeira coisa, quando eu atendo uma cliente, eu entrego uma planilha para ela falar para mim qual que é o custo de vida dela, daquela família, daquela casa, porque não tem condição de uma pessoa seguir assim. Às vezes é até um choque, eu percebo, às vezes algumas nem voltam, né? Porque querem que eu faça tudo ali, descubra tudo, e não tem jeito, a gente tem que colocar a pessoa ali na responsabilidade. Mas aí, quando essa mulher lida com esse divórcio, né? E aí ela não tem um poder econômico tão grande quanto o homem, ela tem que provar coisas que ela nunca teve acesso. Ela tem que apresentar documentos, ela tem que provar cartões, às vezes, a grande maioria, os cartões, as contas vão tudo para a empresa, nunca fica em casa, nem comprovante de endereço. Então, e agora piorou porque é tudo online, né? E às vezes não tem acesso ao e-mail da pessoa, que vem os comprovantes de endereço para provar ali o custo de vida. Então, a gente... e aí, quando essa mulher se vê tendo que provar isso, né? E ainda ficar... Eu digo assim, eu tenho casos também que existe compartilhamento de guarda, existe uma equidade ali no pagamento da pensão, mães também que às vezes ganham mais do que pais. Então, existe caso, mas quando eu estou falando agora, eu falo da grande maioria, que é 80% do que eu lido na minha advocacia. Ela se vê ali tendo que provar uma pensão e tendo que lidar com essa criança numa quantidade muito maior do que aquele genitor. Então, falando com a Laís, né, que aí a conta não fecha, né, porque os juízes, eles aplicam com a régua ali o processo, né, não existe um olhar ainda, não existe, eu acredito que nessa construção toda que a gente vem fazendo, não existe um olhar ainda para como que é essa dinâmica do tempo, né, que acontece nessa família, como que a gente vai equilibrar as questões aí. Então, eu acho que era isso, Jair, que eu tinha, acho que para trazer essas reflexões, assim, do ponto de vista prático, né, e dizer que eu estou muito feliz de dialogar aqui com vocês, e a gente acha que a gente está aberto para perguntas agora. Cadê a Laís? Tá bom, bacana, Cíntia, bacana, Laís, muito boa Boa. exposição, tanto de uma quanto de outra. Eu queria aqui abrir para perguntas aqui do pessoal. Ninguém colocou nada no nosso chat, mas quem tiver alguma pergunta a fazer, liga o microfone e fala, eu tenho uma pergunta a fazer. Aí a gente coloca as pessoas em conexão e a coisa rola naturalmente. Por favor, abusem das nossas palestrantes. Jair, eu gostaria de fazer um acréscimo aqui. Vamos lá, à vontade. Tá bom. É o seguinte, primeiro, gostaria de dizer que para mim é um grande prazer poder debater com a Cíntia, porque a Cíntia é uma brilhante advogada de família e está sempre atuando nas questões mais importantes das relações sociais e das relações de família. Ela falou da Priscila Agapito. Eu não a conheço pessoalmente, mas o meu escritório já tem trabalhado com ela através do Felipe, nosso sócio, que a conhece e é amigo dela. Eu acho que esse provimento número 100, ao qual a Cíntia se referiu, é a maior novidade que surgiu, e eu acho que nem tanto em decorrência do Covid, porque ele ia chegar de qualquer forma, e isso é uma novidade, é um avanço e é uma oportunidade para as pessoas poderem resolver várias questões notariais sem tanta complicação.
né? Basta que a pessoa faça o seu certificado digital, que ela pode resolver várias questões de cartório sem ter que comparecer. E esse aumento que eu disse nas consultas sobre o divórcio online é justamente por causa do provimento número 100. E, por fim, dizer sobre o testamento. Eu esqueci, na hora que eu estava falando, que também como consequência do Covid, um aumento nos testamentos. Eu tenho cliente que desde o dia 9 de março está trancado em casa e não sai, em pânico por causa do Covid. Então, são pessoas que entraram realmente diante da perspectiva de uma doença grave ou de um óbito, e aí se apressam em tentar resolver a questão da sucessão. Então, eu tenho realmente feito muito testamento, quer dizer, não fiz muitos, eu estou falando de alguns clientes meus que eu nunca pensei que fossem se preocupar com essa questão tão cedo e que, em decorrência do Covid, realmente estão organizando a sucessão através de testamento, pelo menos. Acho que era isso, gente. Com relação à prisão do devedor de alimentos, eu tenho questionado muito, tenho pensado muito a respeito da eficácia da prisão para efeito de recebimento de pensão, viu, Cíntia? Porque eu acho o seguinte, é muito mais fácil você receber a pensão alimentícia através da expropriação do que conseguir receber pela prisão. É que, às vezes, a gente não tem alternativa, tem que entrar com o cumprimento de sentença sob pena de prisão, porque o alimentante não tem bens para serem expropriados. Então, é uma forma de tentar fazer com que, sob pena de prisão, ele realmente venha para pelo menos uma tentativa de acordo. É muito comum, como a Cíntia falou, no momento em que é decretada a prisão, o dinheiro aparecer. O dinheiro aparece. Aí sempre assim, olha, peguei emprestado, fiz, aconteceu, mas o dinheiro aparece e a fome não pode esperar. Mas em outros casos específicos, eu não sei, eu já tive cliente que ficou preso muito tempo, ficou preso 3 meses, prorrogado por mais 3, etc. e tal, saiu muito traumatizado, com muito ódio e sem que tivesse condições realmente de pagar aquela pensão para poder sair da prisão. Então, é uma coisa que a gente pode discutir numa conversa entre advogados de família. Era isso, Jair. Cíntia, você tem alguma consideração? Espera aí, Reinaldo. Pela ordem, tem 3 pessoas na frente, mas a gente chega lá. Cíntia, alguma consideração antes das perguntas? Não, Jair, acho que a Laís fechou, né, essa questão do testamento. Eu não fiz tantos, não. Eu fiz um testamento muito pontual, né, do pai de uma cliente minha. E aí, ela, nesse caso, que é um outro caso que a gente pode depois discutir, Laís, que é a questão do planejamento sucessório, sob o viés também das uniões estáveis, né, que a gente tem várias decisões já resguardando o companheiro da união estável, mas ainda existe muita dúvida. E aí, nesse caso pontual, esse pai dessa minha cliente, ele tinha uma união estável com separação total de bens, mas tinha ainda um inventário da mãe falecida que não tinha sido ultimado. Então, eles ficaram muito preocupados com a possibilidade de acontecer algo, né? E aí, essa fazenda, que seria um bem reservado, depois compartilhar no caso de herança, porque o companheiro, né, ele não foi considerado herdeiro necessário, mas ele já passa a ser herdeiro. Então, foi um testamento onde eu fiz uma separação de quinhões ali, né, em caso de herança para a filha.
e em caso de falecimento da filha também, para ficar para os netos, mas com uma questão muito pontual ali, que ele reconhece, embora tenha um contrato de união estável com separação total de bens, não reconhece a companheira como herdeira necessária, como uma tentativa de afastar a sucessão, que a gente sabe que vai ser muito difícil, né, se socorra, porque o STF acabou de decidir que o companheiro é herdeiro. Então, o testamento, de fato, tem sido uma das medidas do planejamento sucessório mais utilizada e, às vezes, é o mais adequado. E aí eu deixo aqui, depois para a gente fazer essa sugestão, para a gente fazer essa discussão sobre o viés do companheiro, né, e das questões sucessórias também, que acho muito importante. Perfeito, Cíntia. A respeito dessa questão do testamento, o Sérgio Schwartzman, nosso amigo e sócio aqui, Lopes da Silva, advogado de São Paulo, uma pergunta a fazer diretamente com você, Sérgio. Vai em frente. Obrigado. Primeiro, queria parabenizar as palestrantes pela excelente apresentação e a LexNet por mais essa iniciativa, que sempre nos traz novidades e assuntos interessantes. Parabéns a todos os envolvidos. Com relação ao testamento, me parece bastante interessante, só a minha preocupação quando a Laís falou, me veio o seguinte, o pessoal agora que está em casa, está trancado, está com medo de morrer e acaba então querendo fazer o testamento. Isso não abre uma grande margem para uma tentativa de impugnação ao testamento, por alguma alegação de vício, por um momento psicológico inadequado, algo nesse sentido, só para eu tentar entender um pouco mais sobre essa questão da pessoa, ele estava em casa sozinho, estava deprimido, não estava, o nome que se usava antigamente, em pleno gozo das faculdades mentais e tudo mais. Nesse sentido, vocês veem uma brecha para essa impugnação? E obrigado mais uma vez. Posso responder? Posso responder? Vai, claro. Olha, a coisa mais difícil que existe é conseguir anular um testamento. Né? Se o testamento ele efetivamente cumpre com todas as formalidades legais, é muito difícil você conseguir convencer um juiz que a pessoa não estava no seu juízo perfeito no momento em que ela fez o testamento. Isso porque o testamento exige a presença do próprio tabelião, existe a presença de 2 testemunhas, é feito por escritura pública e não é mais porque pelo menos os testamentos que eu fiz agora durante a pandemia, continuei cumprindo com todas as formalidades legais, né? Agora, esse testamento do provimento número 100, que é um testamento que você pode fazer online, ele também tem que seguir as formalidades. Não é porque ele está sendo feito online, a assinatura dele é por certificado digital, mas ele também vai cumprir com todas as formalidades legais. Então, é muito difícil anular um testamento sob essa alegação, a menos que, né, já consegui anular um testamento, durante toda a minha vida profissional, porque realmente o testador estava internado no Einstein, tá? E quando ele assinou arrogo é quando se coloca o dedão lá, entendeu? O testamento nos seus últimos momentos de vida, entendeu? O prontuário dele do Einstein já dizia que ele não estava, ele não tinha a consciência de si nem de quem estava em volta dele já há mais de 10 dias anteriormente àquele ato do testamento. Então, aí conseguia anular o testamento. Ele fez um testamento realmente, colocou o dedo lá num texto, entendeu? Sem saber nem o que estava acontecendo. Mas é difícil anular um testamento, Sérgio. Eu acho que nem esse testamento online por certificado digital do provimento número 100 é fácil de ser anulado, não. Muito obrigado. Matou minha curiosidade. Valeu. Tem uma dica, né? Não sei se a Laís já usou,
mas às vezes a gente orienta o testador a fazer um atestado de sanidade mental ou de plena capacidade civil, né? Todas as vezes. Isso. Todas as vezes. E muitas vezes eu peço para que o cliente que está fazendo o testamento e que pode ser questionado, para ele trazer um médico para ser uma das testemunhas do testamento. Isso. Porque família a gente sabe, né? Uma hora dá É. problema. A minha curiosidade era justamente por conta dessa sua última frase, do que dá problema de família. Mais uma vez, obrigado. Perfeito. Eu passo a palavra agora para a Carla Junqueira. Carla, muito bem-vinda. Pode abrir, por favor, seu microfone e a sua câmera e fazer a pergunta a quem você quiser dirigi-la, por favor. Obrigada, Jair. Obrigada, AlexNet, pelo convite. Parabéns a Laís e a Cíntia pelas apresentações. Muito interessante. Eu abro o microfone, não abro a câmera, porque eu não estou apresentável. Tudo bem. Espero que vocês estejam me ouvindo. A Laís, minha mãe, por acaso, mãe, você mencionou algumas violações a garantias processuais. E você questiona alguns artigos do Código de Processo Civil que poderiam estar sendo sobrepassados nesse momento de crise. E aí eu queria entender de vocês, você e da Cíntia, como vocês têm visto a atuação do Poder Judiciário nessa questão de violações, algumas garantias em razão da pandemia. Digo porque a gente tem visto a saúde pública como exceção para violações de garantias, inclusive constitucionais, né? Liberdade de ir e vir, atividade econômica. Aqui na Argentina, inclusive, isso a gente está vendo no mundo inteiro, né? Não só no Brasil. Aqui na Argentina a gente teve um caso de expropriação, ou seja, liberdade da própria propriedade privada em razão de uma eventual condição sanitária e justificativa alimentar, que é um conceito que se criou. Então, eu tenho visto uma relativização das garantias constitucionais, não sei até quando, né? Mas não me surpreende uma relativização das garantias processuais. E eu não sei como o Judiciário no Brasil está tratando isso. Bom, posso responder, Jair? Sim, Alô? pode, com certeza. Com certeza, pode. Bom, eu sinto realmente que a cada dia que passa, e essa pandemia tem sido usado como justificativa para esse não atendimento, para não respeito àquelas garantias processuais, que a cada dia isso vem acontecendo mais e mais, né? E o nosso trabalho como advogado, eu sinto que está cada vez sendo mais considerado como uma coisa banal ou até desnecessária. Então, por exemplo, aquela conversa e aquela interlocução que você tem com os juízes, com os promotores, está cada vez mais difícil. Nós não temos conseguido falar. Eu não sei se na área criminal isso acontece, se você tem dificuldade de chegar num desembargador, de conversar com o desembargador, de marcar uma hora com ele, mas isso tem acontecido cada vez mais conosco. Tá? Nessa pandemia, o que eu sinto, várias audiências foram canceladas e os juízes, nos despachos de cancelamento, não adiaram para um momento em que fosse possível fazer uma audiência presencial. Tem acontecido audiências online, não vou dizer que não, poucas, mas várias audiências foram canceladas sob a justificativa do Covid, mas canceladas definitivamente, sob a seguinte alegação: a prova testemunhal não é tão necessária e a audiência ela seria importante apenas para uma tentativa de conciliação e o encontro das partes, e já que não é possível essa conciliação através do juízo,
que as partes tentem diretamente, através dos seus ilustres patronos, este contato e essa tentativa de conciliação. Quer dizer, passa-se por cima do direito de ouvir testemunhas, passa-se por cima de uma série de direitos, inclusive de questionar o perito em audiência. Eu acho que essa coisa da citação por e-mail, intimação por WhatsApp. Bernardo, eu não sei se está acontecendo isso aí com os seus casos em Belo Horizonte. Cancelamento das audiências e não o seu adiamento. E outra coisa, encerramento de instrução, quando tem uma porção de provas ainda a serem produzidas, o encerramento de instrução pura e simples, encerro a instrução. As provas até agora produzidas são suficientes, as alegações finais. E ponto. Então, são essa garantia de um processo pleno em que você possa demonstrar tudo, que eu acho que está sendo muito banalizada e está se aproveitando da história da pandemia para se agravar ainda mais esse problema que já vinha acontecendo antes dela. Carla, você está satisfeita? Desculpa, Cíntia, fica à vontade. Eu compartilho da mesma opinião da Laís, né? E assim, na verdade, sobre a pergunta da Carla, quem vem praticando essas, acho que vamos dizer, de ingerência são os próprios juízes, né? E aí cabe a nós, mais uma vez, né, a nós advogados, lutarmos contra isso através dos meios adequados, que são os recursos, né? Não tem outra saída. Acho que é um movimento que eu, assim, não tão grande como o que a Laís conta aqui, mas aqui também das questões das citações, das intimações, do cancelamento das audiências e do encaminhamento do processo para um julgamento, para uma possibilidade de julgamento antecipado. Eu acredito que a gente tem muita coisa, assim, vai ter muito subsídio com relação a essas garantias mesmo, as garantias constitucionais, processuais, para serem revistas, né, nesse momento. A gente tem que ficar vigilante, acho que esse é o nosso papel. Tá bem. Então, obrigado, Laís e Cíntia. Carla, você já colocou aqui que está satisfeita, mas vou aproveitar a sua intervenção para fazer um convite a você e seu escritório para que integrem a LexNet. Tá? Oportunamente, alguém vai procurar você para tratar das formalidades desse convite, mas essa live está sendo gravada, então esse convite é oficial, tá bom? Vamos lá. Tá bom, obrigada, Jair. Tá bom. Flávio Guberman, nosso velho amigo, por favor, faça a sua pergunta a quem você entender de direito. Boa noite a todos, obrigado pela oportunidade de participar aí com todos, tão disposições da Cíntia e da Laís, tão queridas amigas. E a minha questão, mais do que uma pergunta, é até uma consideração processual, pelo seguinte: com essa questão da pandemia e, em muitos casos, a radical diminuição da capacidade econômica de muitos, por exemplo, de muitos pais de família que pagam pensão e que têm obrigações com alimentandos, e que viram-se impactados diretamente, que a única alternativa que tem seria uma revisional. E como conciliar essa velocidade, porque a necessidade da diminuição, por exemplo, da pensão, não é para daqui a 3, 4, 5 meses, ou esperar todo o trâmite de uma revisional. É imediato, é para hoje, porque o impacto aconteceu agora, em abril, em maio, já impossibilitando o pagamento. E a gente sabe que mesmo o pedido de tutela não é imediato. Então, qual a impressão de vocês? Como é que vocês têm lidado com essa necessidade, essa urgência? Muitas vezes esse desespero de determinados clientes com medo de constrição ou de pedido de prisão civil ou de uma série de outras medidas violentas por conta dessa falta de assertividade e de velocidade do judiciário. Ou seja, eu sei que é uma sinuca de bico e não existe uma resposta correta, mas quais os procedimentos que vocês aconselhariam, ou o que vocês têm feito, qual a impressão de vocês
sobre isso. A minha impressão é as pessoas precisam, como eu disse, né, buscarem um acordo, que foi o que a Laís falou também, né, Laís? Não tem uma saída, assim, ainda que seja inviável um diálogo, né, eu falo, busca um mediador, um advogado, um psicólogo, pai, um pastor, qualquer pessoa para intervir nessa situação, porque, de fato, essas circunstâncias da justiça, embora a gente tenha esses tropeços, né, o que eu tenho vivenciado é uma celeridade maior nas decisões dos meus processos de família, e isso tem acontecido de fato, né, essa produtividade dos juízes com as decisões, embora às vezes desacertadas, mas, outras horas acertadas, mas elas têm sido mais rápidas. Mas a gente lida de fato com essa morosidade e não tem outra saída a não ser tentar um diálogo, né? Tentar uma facilitação, uma conciliação aí para que isso seja, assim, eu acredito, Flávio, muito na boa fé, né? E nas boas intenções. Se de fato aquilo, lógico que tem coisas inegociáveis, mas se de fato essa for uma atitude, assim, pontual e real, pode ser que isso seja mais frutífero, esse diálogo, do que buscar a justiça, né? Agora, se for uma questão diversa e de um aproveitamento circunstancial, aí fica mais difícil, mas eu sempre, né, parto pela questão do acordo também. Boa. Boa, Cíntia. Vamos lá. Laís? Olha, como eu falei, que pelo menos nos casos que surgiram aqui no meu escritório, eu tive condições de fazer acordo, tanto com relação àqueles que não podia pagar a pensão, no sentido de pelo menos contribuir com o essencial, porque a fome não espera. As crianças precisam comer, então, pelo menos com alimentação, despesas de consumo, e depois vamos ver como é que vai ficar daqui para frente. Mas, por enquanto, vamos tentar resolver. E houve compreensão nesse sentido. Agora, quando não há compreensão, não há o que fazer, Flávia. A gente tem que entrar com ação revisional, pedir a tutela antecipada, entendeu? E segurar a execução sob pena de prisão. O CNJ fez a recomendação para que não fosse decretada a prisão, e depois teve, a Cíntia até falou, da transformação da prisão em prisão domiciliar, mas até essa decretação de prisão vai 1 ano. Enquanto isso, você corre com ação revisional, né? Porque você não pode bobear. Se você não consegue um acordo, não tem alternativa, você tem que entrar com ação revisional. Não tem o que fazer. Quando realmente aquele alimentante está de boa fé, ele realmente ficou numa situação difícil, porque tem muita gente se aproveitando da situação. Tá? Da mesma forma, aquela pessoa que não deixava ver a criança no primeiro momento, né, no direito de convivência, você percebe que o medo é genuíno, o medo é real. Então, você tem que lidar com o sentimento real da pessoa. E com o sentimento real também daquele que quer ver o filho, né? E depois as coisas vão se acertando. Como a Cíntia falou, quando existe boa fé, é muito mais fácil de resolver. Obrigada. Perfeito, Laís. Flávio, está satisfeito? Sim, muito obrigado pela resposta. Eu sei que não é algo fácil, poderíamos ficar aqui debatendo isso por horas e horas, mas essa questão de urgência também se faz presente numa série de outros ramos, em questões societárias, em questões até tributárias, e que são todas prementes, e a gente sabe que é uma batalha que nós, advogados, estamos vivendo tal e qual todos os outros setores, também estamos desbravando uma série de coisas que não esperávamos. Muito obrigado, Cíntia, muito obrigado, Laís, pela resposta. Nós agradecemos. Obrigada a você, Flávio. Obrigada, Flávio. O próximo inscrito aqui é o Reinaldo Amaral de Andrade. Reinaldo, a palavra é sua. Vamos lá. Muito obrigado pela oportunidade de assistir essa
live. Muito obrigado, AlexNet, ao Jair. Parabéns à Laís, à Cíntia pela exposição, gostei muito. E a minha pergunta é a seguinte, para a Laís e para a Cíntia. Inicialmente, com essa pandemia, nós entramos no isolamento total. Os prazos foram suspensos, o fórum foi fechado, e aos poucos foi se retomando uma outra forma de trabalho, que é a forma através do sistema eletrônico, né? Inclusive, alguns juízes já estão disponibilizando o acesso para se conversar via internet, Skype ou qualquer outro meio eletrônico de comunicação. E isso está se tornando, vamos dizer, uma praxe, porque o isolamento social está se estendendo e, com isso, a coisa vem se dirigindo para que isso se torne, na verdade, um hábito, né? E se elas acham que isso vai virar prática, outro dia mesmo, o Felipe estava aqui no escritório fazendo uma audiência virtual de um caso aqui do escritório. Então, está se mudando a forma de praticar os autos processuais em função da pandemia e do isolamento social. Outra questão que me colocaram num outro grupo é que uma pessoa fez um testamento por vídeo, até por falta de condições de se dirigir até o cartório ou com medo que alguém do cartório vá até a casa dele, fez um testamento por vídeo. Eu acho que é uma manifestação de vontade absolutamente irrefutável, a não ser que tivesse alguém com uma arma ali do lado dele, enfim, criando algum tipo de... Mas isso eu acho que até no vídeo dá para perceber, né? Se tem alguma coação, se tem algum... Então, o que acham da possibilidade até de alteração do Código Civil para se admitir o testamento por meio eletrônico? É isso. Muito obrigado a todos pela participação. Deixa eu responder a primeira pergunta e a Cíntia responde a segunda, porque a Cíntia está com provimento 100, que é exatamente o que trata do testamento online, né? Então, ela pode explicar melhor para o Reinaldo como que funciona isso. Com relação àquela primeira pergunta do Reinaldo, se a gente acha que essas mudanças vieram para ficar, eu acho que vieram para ficar. Eu acho que vai ser uma coisa híbrida, né? Eu acho que nós vamos continuar tendo contato com juízes online. Acho que muitas audiências vão continuar se realizando online. E eu acho que também nós vamos, na hora que acabar a pandemia, voltar a ter o contato presencial e a audiência presencial. Eu acho, quem sabe, o CNJ não solta um provimento dizendo que as partes poderão optar pela audiência online ou audiência presencial, como é agora. Quando o julgamento no Tribunal de Justiça, os advogados podem optar pelo julgamento presencial, julgamento em segundo grau, presencial ou virtual. Eu acho que veio para ficar. Mas eu acho que também nós não podemos excluir a possibilidade de voltar também uma parte a ser presencial. É a minha opinião, mas é tudo palpite. Então, Sim, respondendo à segunda parte, até mesmo eu acredito que esse tipo de testamento, né, de vídeo ou até de manifestação de última vontade escrito, o próprio Código de Processo Civil traz, né, em questões de alto mar ou de perigo iminente, deixar as disposições de última vontade. É lógico que isso vai traz uma insegurança jurídica que vai ser questionado.
Então, mas eu acredito que nesse momento, né, se aconteceu antes, se essa pessoa chegou a falecer em razão da Covid ou não, pode ser que isso vai desembocar numa discussão judicial. Mas agora, né, já caminhando para quase 100 dias, eu acredito, de pandemia aqui no Brasil, já não tem mais justificativa em razão do provimento, né? Então, se fez, né? As discussões que eu vi sobre essas questões do isolamento, então, das questões das pessoas idosas ou que tinham alguma comorbidade que, de fato, não queriam sair, e ainda a gente não tinha um provimento, porque o provimento ele é de junho agora, né? Ele é desse mês. As pessoas que fizeram isso podem ratificar através de um testamento público em cartório, né? E eu daqui para frente utilizar, né? As pessoas que não podem de fato sair de casa, utilizar o provimento 100, acho que é a saída. E eu acredito também, Reinaldo, que é uma tendência, né? Acho que daqui para frente os juízes vão, ainda que o movimento volte, acho que especialmente de família, vai dar a opção, né, da gente fazer o presencial ou o virtual. Então, acho que cada um vai decidir daqui para frente, pode ser até que se torne lei, né? Tudo aqui no Brasil é lei, então daqui a pouco a gente tem várias leis novas aí para comentar de novo. Obrigada. Perfeito, obrigado. Passo a palavra agora à nossa amiga Aline Paixão, que gostaria de fazer uma pergunta aí às nossas palestrantes. Aline, por favor, liga o microfone e a palavra é sua. Boa tarde, eu saúdo a todos, os amigos da LexNet, muita saudade de todos. Parabéns, Cíntia e a doutora Laís, foi muito bom reencontrá-las. A minha pergunta, eu vou ler aqui o que eu tinha escrevido no chat, tá? Nesses tempos de pandemia, a clientela, assim como a advocacia, tem repensado a forma de lidar com os conflitos familiares? Está havendo mudança de mentalidade nos clientes de vocês, como, por exemplo, pensar em mediação ou se esforçar para tentar uma conciliação? Eu digo isso porque eu percebo um movimento, não só na área do direito de família, até porque eu não atuo, né? Isso com base nas notícias que a gente lê, ou da leitura desses provimentos que o CNJ publica, né? Que é uma mudança de cultura muito sutil no nosso sistema jurídico, né? Que, assim, tentar diminuir essa cultura do contencioso que a gente tem, né? Que vem desde os bancos acadêmicos, desde o lado, né, do início. Eu não digo tão do início porque no começo, na época do descobrimento mesmo, a conciliação, ela foi... eles tentaram implementar isso, né? Mas isso não foi possível. Mas essa ideia, ela é antiga, né? E eu percebo essa mudança. Não sei se é uma visão equivocada, mas eu gostaria de saber de vocês, né? A doutora Cíntia, que está em Goiás, e a doutora Laís, que está na capital, né? Como que vocês enxergam isso, né? Por favor, obrigada. Deixa eu responder antes da Cíntia, porque, Aline, primeiro gostei muito de te ver, viu? Então, eu queria te mandar um beijo. Mas eu que advogo há 40 anos, essa mudança na mentalidade é uma coisa que eu senti demais, porque a gente foi realmente formado como advogado de litígio para o litígio, para ganhar a causa, né? Então, a gente tinha realmente uma coisa de pegar o caso e ir com a briga até o fim, etc. e tal. Até nós, advogados, já mudamos a mentalidade. E a gente conseguiu entender que, às vezes, a mediação é o melhor caminho para determinados casos. Existem uns que não tem jeito, que não vão fazer acordo nunca, que se briga até o fim, e na hora que termina um processo, começa outro. Porque o pessoal não quer parar de brigar. Mas eu acredito muito na mediação, eu acredito muito na conciliação, e eu acho que essa mudança está vindo, sim. E é muito bom que venha, entendeu? Porque
pelo menos o conflito no direito de família é um conflito muito doloroso para as pessoas. É muito doloroso para as partes. E, principalmente, os filhos ficam muito, muito, muito marcados com essa briga. Então, se as pessoas puderem se conciliar para ter, pelo menos, uma relação cordial, civilizada, a mediação dá oportunidade para as pessoas se colocarem, para as pessoas colocarem aquilo que elas estão pensando e para que o outro escute o que o oponente está pensando, que muitas vezes ele não sabe o que ele quer. Então, eu acho muito válido. Eu acho que está havendo sim, viu, Aline? Está havendo essa mudança. E não é tão sutil, não. É uma mudança que está vindo para ficar. Verdade, Laís. Eu também concordo. Alguns processos que eu acompanhei de anos, as partes estão fazendo acordo agora. Eu tinha um caso recente, assim, que a mãe entrava com revisão de pensão, depois o pai entrava com a revisão de pensão, e isso já tinha uns 3, 4 anos. Cada ano resolvia fazer um acordo, depois um deles decidia resolver isso de novo. E agora, na pandemia, eles resolveram de vez encerrar todas essas discussões. Então, como a Laís disse, ela não é sutil, esse movimento, assim, dessa necessidade de conciliação, né? Acho que o momento é muito propício para acordos, para entendimentos, e eles têm acontecido muito. Eu tenho formação em mediação e sempre faço mais acordos do que processos litigiosos, né? Então, eu talvez seja o meu perfil enquanto advogada de ser uma advogada mais conciliatória, e às vezes eu tenho algumas clientes que falam, pelo amor de Deus, Cíntia, quando você vinha com aquela história de conciliar, eu queria morrer porque eu queria brigar. Mas hoje, e você lá, querendo conciliar, como que eu concilio? Com ele, né? Eu quero que a senhora acabe com ele, né? Como que eu concilio uma situação daquela? E aí, depois, esse relato de uma cliente que já foi o divórcio dela foi tardia, e depois, quando finalizou tudo, que a gente conseguiu, foi para o litigioso, mas depois fez um acordo. Ela falou para mim que não, no primeiro momento ela não me compreendia. Assim, a vontade que ela tinha era procurar outra advogada, porque eu insistia muito. Então, mas que depois ela entendeu que foi o melhor para a vida dela. Então, acho que, como a Laís disse, né, a gente mudou a percepção, né, e a gente tem um papel muito importante, né, enquanto advogados de família, muito importante nessa construção, né, no mostrar o outro lado, no assumir as responsabilidades, né, e não jogar tudo no outro. Então, acho que é um compromisso, né, mais do que uma atuação profissional, é um compromisso mesmo que a gente tem com o outro. Parabéns! Obrigada, meninas. Acho que isso a família é um campo muito sagrado de se adentrar, né? Então, o advogado tem que ter muito cuidado, não só na área de família, né? Para não colocar mais lenha na fogueira ou para não estremecer um laço que já praticamente nem existe, né? Então, o advogado talvez tem, com o poder, né, da sua argumentação, com o poder que ele está exercendo de uma certa forma sobre o cliente, eu tenho, às tentar vezes, melhorar a situação, né? Te interrompendo nessa questão, né, do papel do advogado também, às vezes as minhas clientes, doutora, mas eu vou na delegacia, doutora, mas vamos entrar com outra ação. Eu falo assim, eu não posso te trazer mais problemas do que aquele que você já está inserido. Então, vamos respirar fundo nesse momento, espera passar o final de semana, porque antigamente tudo acontecia no final de semana, né? Agora acontece direto. Mas ainda assim a gente tem que ser, uma das técnicas da mediação, né? Que é subir na galeria, né? Então a gente sobe lá no primeiro andar, olha o térreo de baixo para esperar um pouco as coisas acontecerem para depois decidir. Então acho que esse também é muito nosso papel, né? O papel do advogado como um todo, esperar, dar o tempo ao tempo, né? Obrigada. Obrigada, Jair. Obrigada a todos.
Obrigado você, Aline. Bom te ver por aqui. Na fila dos inscritos, Sérgio Schwartzman. E depois o último inscrito, Bernardo de BH. Vamos lá, Sérgio. Então, só uma partezinho aqui em relação quando o Flávio perguntou e as duas brilhantes palestrantes responderam sobre a questão da revisional, e todo mundo falou do bom senso, é exatamente isso que eu imagino. Eu só queria trazer um paralelo. Você sabe que eu não consigo falar de nada que não caia no direito do trabalho, né? Então, a medida provisória 927 agora está sendo em tramitação no Senado, no Congresso, e a Câmara vem e diz assim: os acordos trabalhistas podem não ser pagos até 30 de dezembro. E alguém me perguntou, eu falei, olha, isso é um absurdo, porque tudo bem, eu entendo a empresa não poder pagar em algumas circunstâncias, mas assim como a empresa não pode, aquele trabalhador está precisando do dinheiro do acordo para sobrevivência. Lógico. Então, aqui na questão da pensão é a mesma situação, quer dizer, muitas vezes o cara não pode pagar, mas o outro lado precisa receber. Então, a conciliação, a tentativa de chegar ao consenso é muito mais importante e eficaz e rápida do que até a própria demanda judicial. Cara, eu perdi meu emprego. Perfeitamente, mas você perdeu o emprego e eu não tenho renda de outro jeito, né? Então, é só para dizer que em todas as esferas, e aí um pouco ao encontro do que a Cíntia falou agora sobre a questão da mediação, a composição sempre vai ser mais importante, porque não é só um lado que está passando dificuldade. Essa pandemia tem o lado ruim de tornar todos iguais nesse momento, né? Então, é só para ponderar que em todas as esferas, essa questão de discutir valores, porque um não pode pagar, é porque o outro também precisa receber. Renegociação de contratos, de aluguéis, de todos os campos. Era só essa ponderação aí. E, mais uma vez, agradecer a excepcional apresentação. Muito bem. Laís, Cíntia, alguma observação a respeito dessa intervenção aí do Sérgio? Não, perfeita. Perfeito. Muito bem, Sérgio. Jair, quero dar boas-vindas ao meu pai, Dr. Edson Barcelos. Dr. Edson está com a gente. Um grande abraço meu para você, Dr. Edson. Sou seu fã. Eu abri meu microfone para dar um abraço também, que eu também sou fã. Somos todos fãs do Dr. Edson. Abraço, Dr. Edson. Bem-vindo! Agora, nosso amigo e sócio de BH, Dr. Bernardo Gonçalves, a palavra é sua. Como vai, Jair? Boa tarde a todos. Parabéns, Laís e Cíntia, pela bela exposição e compartilhamento que vocês nos proporcionaram aí a respeito desse tema ácido, que é o direito de família, sobretudo nesse momento em que todos nós temos vivido, né? Um momento inédito e inesperado. Eu queria aproveitar a própria tônica do Covid para focar no que diz respeito ao testamento. Acho que a gente até poderia falar de outros assuntos, sim, como a mitigação da guarda compartilhada versus risco de saúde, suspensão das visitas, que também são temas complicados, mas o testamento me trouxe mais curiosidade para saber o posicionamento de vocês duas a respeito do que essas outras questões. Tem um tema que eu comecei a estudar e ainda não esgotei o estudo, que diz respeito à carta de suicídio. No momento em que os empresários estão quebrando, os desempregos estão pipocando, o risco de um suicídio acontecer na vida das pessoas começa a acender, essa luz negra, né? E algo que me ventilou é o seguinte: a carta de suicídio, que não tem a menor proximidade dos requisitos legais, ela poderia ser reconhecida como uma manifestação de última vontade para exercício dos efeitos de um testamento? Seria uma primeira dúvida minha. A segunda dúvida, em relação ao testamento vital. O testamento vital, se vocês tiverem alguma experiência recente para sinalização de tratamentos que a pessoa admite que seja feito, cloroquina, que seja, ou não quer que seja utilizado isso com ela, eu acho que, como a legislação não trata o testamento vital aqui no Brasil como algo reconhecido, mas a jurisprudência já o reconheceu, eu entendo que, e o Conselho Federal de Medicina também, eu entendo que é um documento que poderia e deveria ser aproveitado nesse momento para as pessoas, de um modo geral, nessa sinalização de tratamentos que quer ou não quer que seja feito.
E, por fim, né, como houve essa discussão em relação ao testamento que pode ter a formalidade mitigada, eu cheguei a fazer uma análise do artigo 1879 do Código Civil, que não trata lá das questões do testamento marítimo, nem particular, diz respeito ao testamento particular, perdão, o marítimo nem aeronáutico, né, diz respeito ao testamento particular, e lá eu localizei uma possibilidade de fazermos o testamento particular de próprio punho, sem as testemunhas, e mesmo assim ele poder ser confirmado. Eu vi em algumas discussões recentes que haveria necessidade de o testador fazer uma ratificação dele, caso não venha a ocorrer o óbito, né, pelo menos em 90 dias ou quando acabar esse momento de isolamento social. Mas caso ele venha a falecer, né, isso poderia ser reconhecido como algo válido. Então, são esses 3 pontos. A carta de suicídio, o testamento vital e esse último ponto é mais uma contribuição, não é nenhuma questão, é a utilização do testamento particular com base no 1879 do Código Civil, mesmo sem as testemunhas, e mesmo assim ele poderia ser eficaz. Um abraço e obrigado a todas. Olha, Bernardo, com relação à carta de suicídio, se poderia ser considerado um testamento válido, eu acho que depende muito de caso a caso, do juiz por onde eu, como advogada, vamos supor, do beneficiário do testamento, iria tentar fazer valer. Dizer que aquele testador não teve... foi um ato de última vontade que deve ser respeitado e, apesar de não ter todos os requisitos exigidos pela lei, eu ia tentar fazer valer. Mas é uma coisa que não dá para prever o que seria julgado no final pelo judiciário, né? É uma questão realmente que teria que ser colocado perante o judiciário para ser decidida. O testamento vital, eu não tive nenhum caso de testamento vital agora no Covid, não sei com essa questão de usar cloroquina, não tive nada disso, né? Eu tenho feito para alguns clientes no sentido de determinar alguém da família que possa resolver pelo testador, digamos assim, o desligamento ou não de máquinas, o tipo de tratamento a ser administrado naquele doente que não pode manifestar a sua vontade, né? Então, estabelecendo uma pessoa para resolver esse tipo de coisa. Se desliga ou se não desliga a máquina, e etc. e tal. Agora, no Covid, eu não vi nada. E, por fim, esse testamento particular, vamos supor, hein, Bernardo, que seja feito agora durante o Covid. A pessoa não ratifique pelo testamento público, com todos os requisitos exigidos pelo Código Civil. Por que ela não ratificou no prazo de 90 dias? Porque ela faleceu antes. No meu entender, esse é uma manifestação de última vontade e deveria ser respeitada. Mas também, como eu falei, a questão tem que ser posta para o judiciário. Obrigado. Eu compartilho da mesma opinião da Laís também, Bernardo, com relação. Eu acredito que se isso foi feito, né, na fase do isolamento total, como eu disse, com certeza ele tem mais probabilidade de ser confirmado aí pelo judiciário. Agora, se agora já, né, nessas questões do relaxamento da quarentena, com o advento do provimento 100, pode ser que as partes tenham mais subsídio para contestar. E a gente, no geral, né, o brasileiro sempre fez muito pouco o testamento, né? O que a gente tem notícia, né, é que agora, né, que de fato, que como eu disse, com essa urgência de se resolver as coisas ou de não se poder resolver a tempo, ele tem surgido como uma figura fundamental e aí também tem, como eu disse, tem muitos requisitos aí
que a gente pode trabalhar, como a individualização dos quinhões, né? Essas manifestações de vontade. Eu também nunca fiz nenhum testamento vital. Achei interessante essa colocação, até mesmo porque isso é uma possibilidade, né, de se ofertar para os clientes ou de escrever sobre isso, né, sobre a forma como você quer gerir o fim da sua vida, e isso é só o testamento que é capaz, né? Acho que essa é a minha opinião. Obrigado. Prazer conhecer você. Igualmente. Muito bem. Os inscritos acabaram, ninguém tem mais perguntas. E a gente já está extrapolando a nossa previsão de término da nossa live. Então, Lúcia, queria que você desse aí a sua saudação para os nossos palestrantes, em nome da LexNet, por gentileza. Laís e Cíntia, foi um prazer enorme estar com vocês e poder apresentar vocês para a nossa equipe de ouvintes aqui. Todos estavam com várias dúvidas e vocês deram orientações firmes, mostraram um cenário que a gente até estava meio desconhecia, supunha uma coisa, supunha outra, mas não tinha certeza. E deram uma esperança com essa posição, que agora a gente tem que lutar como advogado por uma vida mais pacífica, mais harmoniosa, usar a mediação, negociar, fazer acordo, que está em decadência, conflito, beligerância. E a gente sempre, principalmente no direito de família, mas eu acredito também no societário, quanto mais harmonia, a gente luta pelos direitos, pelo que entende melhor, mas sem beligerância, e com bom senso, com boa vontade, protegendo a vida. E foi muito interessante a abordagem ampla de vocês. Obrigada, viu? Até a próxima. Até a próxima. Obrigada, Lúcia. Até. Foi Muito ótimo. obrigada. Obrigada para a LexNet. Obrigada, Cíntia. Obrigada, Jair. Obrigada a todos, viu? Muito bem. Obrigada, Jair. Obrigado a vocês pela excelente palestra, pela abordagem, que dentro do direito de família foi bastante abrangente, né? Às vezes o óbvio precisa ser dito, né? Como bem lembrou a Cíntia, todos nós temos família, né? E todos temos problemas, maiores ou menores, mas temos, ou alguém da nossa família tem problemas que precisam ser resolvidos. Então, esse assunto, né, os problemas decorrentes da pandemia ou fora dela, interessa a todos nós, sem exceção. Agradeço aqui a todos os nossos amigos, né, todo mundo que acompanhou até agora, os que acompanharam até certo momento, e pela presença de vocês, a Laís Amaral de Andrade, a Cíntia Barcelos, e também o fundamental apoio da Ana Cecília Lencioni e da Lúcia Zimmermann, que organizaram, junto com vocês duas, essa live, que ficou maravilhosa. Queria registrar que esse conteúdo vai ser publicado em nossa página do YouTube, a LexNet Lives, e será disponibilizado em muito breve para todos vocês e para toda a nossa no nosso canal. Na próxima quarta-feira, com um tema certamente de grande relevância para a comunidade jurídica e para a comunidade em geral. Obrigado a todos e até a próxima. Obrigado. Obrigada. Tchau. Obrigada.